A paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo ele vai sair um pouquinho de atraso para vocês, né? Porque ele normalmente sai nas quartas-feiras, mas eu tive um imprevisto, eu tive uma reunião para participar, né, na escola das crianças, e aí consequentemente elas não tiveram aula. Então, como eu gosto de fazer esse vídeo estando sozinha, porque eu consigo prestar um pouquinho mais de atenção, né, conversar diretamente com vocês, eu preferi gravar no momento que eles não estivessem aqui, tá bom? Então, hoje, o nosso momento com Deus, eu vim trazer para vocês uma palavra do Senhor que se encontra na terceira epístola do apóstolo João. 3 João, no capítulo 1, tá? Versículo de número 2. Eu já vou deixar marcado aqui, como eu disse para vocês da última vez, tá? Caderninho, lembra que eu comentei? O caderno e a caneta. É muito importante para a gente marcar os pontos importantes para a gente rever depois e ler de novo, tá bom? Então, primeiro, 3 João, capítulo 1, versículo de número 2, tá? E aí depois a gente pode se aprofundar um pouquinho em outros versículos. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, então, a gente pedir para Deus para que Ele participe desse momento e nos ajude a entender um pouquinho a palavra, tá bom? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és soberano, Pai. E graças ao Senhor nós estamos aqui neste momento, ouvindo da Tua palavra, aprendendo da Tua palavra. Senhor Deus, peço a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e discernimento, Pai, para a gente absorver o que é da Tua vontade e que a gente consiga transmitir isso para os outros que precisam ouvir a Tua palavra. Senhor, agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles, Senhor, que vão poder ouvir essa palavra. Senhor, peço a Ti que o Senhor encha os lares de bênçãos, de curas, de libertação e que o Senhor traga renovo para nós a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 3 João, capítulo 1, versículo de número 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa passagem aqui de João é uma carta que João escreveu, né? E é uma saudação. É uma saudação de João, do apóstolo mais um dos mais próximos de Jesus, né? Que é João, Pedro e Tiago. Essa daqui é uma saudação, mas não deixa de ser uma oração que ele faz ao Pai pelo seu próximo, por alguém que ele tem muito amor, por alguém que ele tem muita afeição. Por que que João faz isso? João faz essa saudação junto dessa oração, né? Já pedindo para que ele esteja bem, desejando que ele estivesse bem. Nós lendo aqui, a gente entende que ele já deseja saúde para o seu amigo e que também vá bem a tua alma. Por quê? Saúde e a alma, os dois estão interligados. Quando a sua alma não está bem, quando a sua alma está angustiada, quando ela está sofrendo, quando está sobrecarregado, a tua saúde também é atingida. Então ele entende que os dois são necessários estar bem para que a gente funcione bem. Então, entendendo isso, a gente vê que João ele sabe das necessidades que o ser humano tem, né? João era um dos mais próximos discípulos de Jesus, junto com Pedro e com Tiago. E aí quando ele faz essa saudação, ele ainda continua no versículo 3, ele diz: Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele continua falando bem e alegrando o coração do seu amigo. No versículo 4 diz: Não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que bênção, não é? A gente vê mesmo que é como se fosse uma oração de João, do apóstolo, ele desejando o bem e ele já pedindo para que o irmão estivesse bem e estivesse com saúde também. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o que está escrito lá no versículo 2, que é saúde e alma. O processo da cura interior, né?
a cura interior que ela precisa começar de dentro daquela sua alma angustiada, e ela sai para fora e transparece e transforma a sua saúde também externa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que eu aprendi hoje, uma frase que eu ouvi estudando sobre esse tema, é que Deus quer que nós sejamos curados para que a gente possa curar as outras pessoas. Mas por que isso? A gente entende que uma pessoa amargurada, uma pessoa doente mentalmente, ela consegue compartilhar isso com o outro. Ela pode transferir aquele sentimento ruim para quem está próximo. E ao contrário disso, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está em paz, que está com a alma alegre, ele consegue também transferir isso para a pessoa que está ao seu lado. Mesmo a pessoa do lado estando triste, aquele que está alegre, ele consegue alegrar o outro, ele consegue tirar um sorriso da pessoa. Então, esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos curados, que a gente consiga ficar bem, para que outras pessoas, através de nós, também sejam curadas. Quando a gente fala sobre o processo de cura interior, às vezes a gente se pergunta, mas qual cura? Eu não estou doente, a minha saúde ela está em dia. O que eu tenho que me recuperar? O que eu tenho que me curar para poder transmitir isso e passar isso para o meu irmão? Aquela cura que só você e Deus conhece. Sabe aquela dorzinha de dentro da sua alma? Aquela feridinha pequenininha que causaram em você há anos atrás e você vem mastigando ela e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e formou uma bolha desse tamanho? Às vezes é essa cura que você precisa neste dia. Tem coisas que a gente passa, a gente sofre e a gente engole, mas a gente não esquece. E quando a gente não esquece, aquilo acaba se transformando numa bola de neve. E bola de neve causa destruição, não é isso? Quando a gente vê uma avalanche, quando a gente vê aquela neve, ela começa a descer a montanha, ela vai aumentando, aumentando, cresce o tamanho e a destruição é muito maior. Então nós temos que curar desde a raiz, desde o princípio, para que nós tenhamos a cura que a gente precisa, a cura da nossa alma. Deus quer que nós sejamos curados para que a gente cure outras pessoas. Mas é fácil nos curar de certas cicatrizes, de certos machucados, certas feridas que as pessoas nos causaram? O processo de cura, ele não é fácil. Às vezes, ele é doloroso, porque para curar, a gente precisa abrir as feridas e tratá-las de dentro para fora. É meio complicado, mas é necessário que a gente passe por isso para chegar no último processo, na última etapa. E quais são essas etapas? Eu anotei algumas aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quem sabe a gente entende, né? Ouvindo, a gente consegue anotar também e reconhecer algumas coisas que têm de ser feitas para que a gente consiga se curar. Não da nossa saúde externa, a saúde do nosso corpo, mas a saúde do nosso psicológico, da nossa alma que está aflita, que está abatida. Primeiro tópico que eu anotei aqui para vocês. Primeiro, nós temos que relembrar. Relembrar o quê? A situação que causou essa ferida. Às vezes foi algo tão bobo, algo tão simples, mas que não foi resolvido na hora. E quando as coisas elas não são resolvidas naquele momento, elas podem se abrir mais. Elas podem causar mais estragos e pode atingir outras pessoas que estão ao redor, né? Alguém fala alguma coisa que você não gostou e aí você leva aquilo para casa e fica mastigando, remoendo, e aí você transmite aquilo para outra pessoa e a outra pessoa também às vezes fica com raiva, toma suas dores e aquilo, como eu disse, forma uma bola de neve. Então muitas pessoas acabam se dispersando, acabam destruindo amizades, destruindo famílias
por causa disso, por causa de feridas que são mal curadas, ou até mesmo que não foram curadas. Então, o primeiro tópico é relembrar a situação. Da onde surgiu essa dor? O que causou essa dor? Qual foi a situação? O segundo tópico que eu anotei aqui, nós temos que perdoar. Primeiro a gente relembra a situação, né? A gente lembra quem causou. E o segundo, nós temos que perdoar. Perdoar quem? A pessoa que causou essa ferida dentro de nós. A maioria das pessoas que estão hoje enfermas espiritualmente, que estão enfermas, a alma está ferida, está machucada, está sangrando por dentro, ela foi ferida por alguém. Então nós temos que perdoar a pessoa, porque, como eu já disse aqui mais de uma vez, nós não somos perfeitos, nós erramos diariamente e Deus é misericordioso o suficiente para nos perdoar. Então nós temos que relembrar a situação, nós temos que perdoar a pessoa que causou a situação. São as duas primeiras etapas para nós conseguirmos nos livrar daquela ferida e a gente atingir a nossa cura interior. Terceiro tópico aqui, entregar. Entregar o quê? Entregar para quem? Entregar a Deus. O que nós temos que entregar a Deus? A situação, o que aconteceu e a pessoa. Porque se a gente não entrega para Deus a situação e a pessoa, a gente não consegue se curar e não consegue perdoar o outro. A partir do momento que a gente conversa com Deus e explica para Deus o que aconteceu, o que você está sentindo aqui dentro, como está doendo, e a pessoa que causou isso, você consegue começar o processo do perdão. Porque o perdão, ele é libertador, gente. O perdão quebra correntes, o perdão cura, o perdão aproxima pessoas e traz felicidade também. É difícil perdoar certas coisas, porém, para o processo de cura interior, o perdão é muito necessário. Então, primeiro, nós temos que relembrar a situação. O segundo, nós temos que perdoar o causador. O terceiro, nós temos que entregar a Deus a situação e o causador. Dessa forma, Deus te ajuda a perdoar e a esquecer. Amém? O quarto, que eu conversei com vocês, que são 4 para a gente atingir o processo, é jogar no mar do esquecimento. Esse é o quarto, tá? A partir do momento que você relembrou e aí você conseguiu perdoar, você entregou para Deus a situação, você tem que jogar no mar do esquecimento. Sabe aquela coisa assim, eu perdoei, eu desculpei, mas se pisar no meu calo, eu jogo tudo em cima da pessoa. Eu só estou guardando tudo aqui dentro, eu estou guardando aqui, eu estou guardando aqui. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou descarregar em cima da pessoa. Isso não pode acontecer, porque Deus, Ele não está guardando os nossos erros. Deus não está anotando todas as vezes que a gente erra, que a gente peca, e a gente chega lá e fala, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, eu errei. Deus não pega lá um caderninho, ó, assim, anota, fala, ó, fulano errou, fulano pecou, fez isso, mas ele pediu perdão. Vou deixar aqui anotado, porque quando ele fizer de novo, eu vou jogar na cara dele. Não, 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 não. O Senhor, Ele joga no mar do esquecimento. Se nós nos arrependemos de verdade, pedimos perdão de verdade para Deus, Ele joga no mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Você tem nova oportunidade, você tem uma nova chance de viver e de começar de novo. Por que a gente não pode fazer isso para o outro? É muito importante para que a gente alcance o processo da cura interior. É necessário demais que a gente jogue no mar do esquecimento. Então são esses quatro tópicos aqui para vocês, 4 etapas para a gente conseguir começar o processo da cura interior, que é o primeiro, ó, relembrar a situação. O segundo é perdoar o causador, perdoar a pessoa. O terceiro é entregar a Deus. E o quarto
é jogar no mar de esquecimento. Vamos nos lembrar disso, porque fazendo isso já é o pontapé inicial para conseguirmos dar a volta por cima, para a gente conseguir respirar, sabe? Tirar aquele nó na garganta, aquele sentimento ruim, às vezes até aquela raiva que a gente tem de alguém, de um irmão, de uma pessoa próxima, que a gente conseguiu contrair aquilo. Fazendo isso, conversando com Deus, perdoando, você consegue viver melhor sem aquela raiva, porque a raiva também gera doença, gera consequências no nosso corpo. Amém? Uma coisa também importante da gente se lembrar: muitas doenças, elas são psicológicas. Muitas pessoas que vão nos hospitais, eu já vi isso quando eu fui, tá? Eu fui acompanhar uma pessoa e eu vi que tinha um homem no quarto e o problema dele era psicológico. As doenças, as dores que ele tinha eram da alma, também da cabeça, que estava afetando o corpo dele. Porque atualmente muitas coisas que acontecem, nervoso, ressentimento, mágoa, orgulho, tá? Rancor, falta de perdão, né? Que é muito importante. Tudo isso, ela causa dores na gente. Ela causa doenças na alma, e essas doenças na alma, se elas vão sendo guardadas, armazenadas e alimentadas por nós mesmos, porque o inimigo ele fica lá do lado, ó. Fica lá martelando na nossa cabeça para a gente alimentar aquilo. E se a gente dá ouvidos para ele, dá ouvidos para o mal, o nosso corpo ele acaba sofrendo as consequências também. Porque além de a gente se afastar das pessoas e afastar as pessoas de nós, o nosso corpo ele começa a sofrer consequências. As pessoas elas começam a ter palpitações no coração. A ansiedade, que às vezes é provocada por esses sentimentos, essas coisas guardadas, ela gera inúmeras consequências para o nosso corpo. Muitas pessoas elas perdem o sono, outras perdem o apetite, perdem a alegria, as pessoas não têm ânimo para fazer nada, porque elas ficam remoendo coisas, elas ficam se lembrando de tudo aquilo, e tudo isso faz mal para a nossa cabeça e consequentemente para o corpo também. Então a saúde ela é afetada por causa das nossas doenças da alma. As doenças da alma, elas ultrapassam muitas vezes o nosso interior e elas atingem o exterior, elas atingem o nosso corpo. Muitas situações que a gente passa no dia a dia afetam o nosso corpo por causa do sistema nervoso. Quando a gente fica sobrecarregado, a gente passa por situações difíceis, por pressão, né, por esgotamento emocional. A gente vê que o nosso corpo ele sofre, o nosso corpo ele avisa, ele dá sinais. O nosso corpo ele dá sinais, ele dá manchas, pode causar manchas vermelhas no corpo, manchas roxas, feridas, coisas, cabelo, inclusive o cabelo pode cair. Então, se a gente for procurar saber e se aprofundar muito, a gente começa a entender que o corpo ele responde os sintomas que a alma está dando. O corpo responde os sentimentos que a alma está transmitindo para ele. Eu não tenho um estudo muito aprofundado sobre isso, né? Mas se nós formos procurar saber, a gente pega coisas assim que a gente nem imaginava que podem afetar a nossa saúde, não só emocional, mas a física também. E uma coisa eu posso afirmar para vocês: sem Jesus nós não conseguimos nos recuperar de nenhuma das doenças que nós temos ou que a gente venha a ter, as doenças emocionais, psicológicas do nosso próprio corpo. Tem doenças que quando as pessoas chegam no hospital, os médicos não conseguem identificar. Os médicos fazem exame de sangue, urina, fezes, tira raio-x, todo tipo de exame eles fazem, sabe? Eles fazem uma bateria de exames, eles seguem todo o protocolo. E aí eles chegam para o paciente e dizem: olha,
tá tudo normal, você não tem nada. E às vezes a pessoa ela passa por doida, né? Às vezes, ou as pessoas dizem que tá querendo chamar atenção, mas não é isso. Não é que a pessoa esteja querendo chamar atenção, é que tem doenças que são silenciosas, tem doenças que são sentimentais, e se a gente não entregar elas para Deus, nós não vamos conseguir nos recuperar. Tem pessoas que até tiram a própria vida de tanta dor que elas sentem. A dor é tão intensa na alma que parece que ela transfere para o próprio corpo e a pessoa quer dar fim naquilo, sabe? Então nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar sempre firmes, conversando com Deus, falando para que Deus nos dê força, nos ajude a nos recuperar das feridas. Se o irmão te feriu, falou coisas que você não gostaria de ouvir, perdoe, entregue a Deus a situação e o seu irmão e joga no mar do esquecimento, porque pode ser que aquela pessoa estivesse passando por um momento difícil, por um dia difícil. Nada justifica que desconte nos outros, mas cada um age de uma forma, cada um tem um entendimento. Nós, como cristãos, nós sabemos, né, que a gente tem que viver um dia de cada vez e a gente tem que entregar tudo para Deus, para que a gente não fique mercê dos nossos sentimentos. Nós temos que confiar em Deus, aceitar que nós somos falhos, nós somos fracos e nós somos frágeis. Mas quando a gente entrega para Deus, é aí que somos fortes. Aleluias, glórias a Deus. Se você está passando por esse momento, se você está se sentindo fraca, está triste, se o seu emocional está abalado, você precisa passar por esse processo de cura do interior. Começa falando com Deus, e aí você passa pelos processos, você explica para Deus o que você vem sentindo, e você consegue se libertar, tá? Tem coisas que remédio não vai curar. Tem coisas que o soro não vai te levantar, não vai te dar força. O que vai te dar força é a palavra do Senhor, ó. Eu já venho falando isso para vocês. A palavra do Senhor é um pão de cada dia. Todos os dias nós temos que nos alimentar um pouquinho dela para a gente ter força, para a gente continuar seguindo. Não que lendo a palavra todos os dias nós não vamos ter dias ruins. Nós não vamos ficar chateados, não vamos ficar esgotados. Acontece, a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas ele também reforça: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Se Cristo venceu o mundo e ele está conosco, nós vamos vencer também, mas viva um dia de cada vez, passe pelo processo de restauração e receba a cura interior. Só não desista. Não desista de lutar, não desista de entregar para Deus, de mostrar para Deus os seus sentimentos que você tem dentro do coração. Não guarde para você, entregue tudo a Deus. Separe um espacinho na sua casa, no seu quarto, na sala. Você, quem sabe, um lugar em que você tenha paz, que você tenha tranquilidade. O silêncio também ajuda muito. Coloca um louvorzinho de fundo, porque o louvor me ajuda bastante na hora da oração. Tá? Me ajuda a me aproximar mais rápido da presença de Deus. Às vezes eu tô fora, né? Às vezes eu tô esgotada, eu tô cansada, mas aí eu tô sozinha aqui e eu sinto o desejo de orar, né? Então eu me ajoelho, coloco um louvor que aquece o meu coração. E aí, enquanto eu começo a louvar, aleluia, a presença do Senhor, ela surge. E eu vou sentindo a presença de Deus, eu vou falando com Deus. As lágrimas, às vezes, elas até rolam, porque a nossa alegria é tão grande de sentir a presença dEle, que as outras coisas não importam mais. Então, esse momento de oração é importante para o nosso renovo espiritual, para a nossa cura do interior. E lembre-se, quando o nosso interior ele está bem, ele está saudável, ele reflete por fora. O seu corpo também fica saudável. Entregue tudo ao Senhor. Confia no Senhor e o mais ele fará. Aleluias. Talvez agora você esteja passando por um momento difícil. Talvez você esteja passando por turbulências no seu casamento, no seu relacionamento com os teus pais, com os teus amigos, colegas de trabalho, o que for,
tá? Talvez você esteja chorando constantemente, frequentemente pelos cantos da sua casa. Talvez você não tenha ânimo para fazer as coisas, para seguir em frente, você não tem ânimo para fazer nada praticamente, né? Talvez você esteja triste e até ache que esteja com depressão. Mas escuta uma coisa, pode ser que não seja depressão, que você tenha sentimentos retraídos, que você tenha palavras que jogaram na sua vida, pessoas que maldizeram você e você guardou aquilo. Talvez você tenha conflitos com outras pessoas que você guardou e você está mastigando, convivendo com aquilo e permitindo que aquilo destrua a sua alegria, acabe com a sua vida. Não se esqueça, relembre as situações, relembre as coisas que causaram, que fizeram você ficar triste nesse momento. Ore pelas pessoas que fizeram isso. Perdoe quem fez e entregue para Deus, para que você consiga jogar no mar de esquecimento. Porque essa tristeza, essas lágrimas, elas podem se tornar em alegria. Aleluia. Deus, Ele está com você. Ele tem visto o seu sofrimento. E a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite. Aleluia. Mas a partir do momento que você entrega para o Senhor as tuas dificuldades, o teu sofrimento, as tuas frustrações, o Senhor cuida de tudo em cada detalhe. Então a alegria, ela virá pela manhã. Eu creio nessa palavra, aleluia, porque eu sou prova viva disso. Quando eu estou abatida, quando eu não tenho força, quando pessoas falam coisas, quando as coisas acontecem, mesmo fora do meu controle, eu entrego ao Senhor, eu confio nele, eu oro a Deus, falo, Senhor, não dá. Senhor, toma providência nisso, toma providência naquilo, resolve a situação para mim. Então, mesmo que não tenha sido resolvido de imediato, você consegue já respirar melhor. Sabe aquela sensação que às vezes você tá tampada, você não consegue se levantar, não consegue dar fazer uma respiração forte, sabe? Isso tudo pode atrapalhar. Mas quando você se liberta, e você se liberta entregando para Deus, tudo funciona melhor. Então, o processo de cura interior, ele não é fácil, ele não é tão rápido, mas se nós seguirmos, se nós fizermos conforme a vontade de Deus, Ele nos ajuda, aleluia. E você não vai precisar mais tomar remédio para depressão, você não vai precisar mais tomar remédio para as angústias, sabe? Remédio para o coração, remédio para a cabeça. A partir do momento que você entrega tudo ao Senhor, o Senhor, Ele transforma a sua vida e Ele transforma por inteiro. Ele cura aqui dentro e Ele cura por fora. O Senhor renova, te faz um novo homem, uma nova mulher, para que quando você seja curada, quando você for curada, você possa curar outras pessoas também. Amém? Glória a Deus, eu creio nessa palavra e eu creio que a gente pode ajudar os outros a se curarem também. Como? Lance palavras de bênçãos na vida dos outros, anime-os, ajude a se levantar, diga o quão bonito eles são, anime as pessoas, ajude-os a ter força a se levantar. Então, dessa forma, a gente consegue se alimentar da alegria do outro. Quando nós temos pessoas felizes ao nosso lado, nós também conseguimos ser felizes. E aí, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida e nos ajuda a nos erguer cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Eu acredito nessa palavra e eu recebo essa palavra também. Eu guardo ela aqui no meu coração porque ela é válida para mim também. E eu espero que vocês tenham ouvido. Espero que vocês tenham guardado no coração, que o Senhor, Ele fale com vocês também, tá? Assim como Ele fala comigo. E para finalizar, nós vamos fazer uma oração aqui mais uma vez, tá bom? Fechamos os nossos olhos, então, se vocês puderem, oramos ao Senhor. Paizinho, aleluias, graças eu dou a Ti, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Pai, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu carinho, obrigada pelo Seu tempo precioso dedicado a cada um de nós. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de nós.
E eu te peço, Pai, nesse momento, aonde houver feridas na alma, aonde houver cicatrizes abertas, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, cura, liberta, Senhor, as pessoas que estão presas nesse interior, no cativeiro, Senhor Deus, que é suas almas. Senhor Deus, que possamos nos levantar, que possamos dar um grito de vitória, que a gente consiga entregar toda a nossa aflição, toda a angústia diante de Ti, Senhor. Nos ajude a nos tornar pessoas curadas, para que a gente possa curar outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Obrigada a vocês também por terem estado comigo até aqui. Um beijão, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.